Dando continuidade aí o conteúdo de parasitologia, falando ainda a respeito das pneumonias, é, vamos falar aí, a respeito aí da fisiopatologia respiratória. O que que esse parasita, né, vai causar? Tanto na questão a pneumonia bacteriana, a fúngica e também a respeito aí da pneumonia viral, tá? Então, a pneumonia ela pode acometer a região dos alvéolos pulmonares e, às vezes, o interstício, ou seja, é o meio onde se encontra aí o meio extracelular, né? Onde se encontra as células mergulhadas aí a este líquido extracelular, né? Também chamado aí de líquido intersticial, tá? Nas pessoas idosas e nas crianças, o quadro pode ser mais grave e requer cuidados específicos. Aqui, antes de falar a respeito, né, vamos verificar aqui um pouquinho a respeito do sistema respiratório, né? Sabemos que o sistema respiratório é um sistema responsável por garantir a captura do oxigênio, né, e também a liberação do gás carbônico, tá? Além disso, né, o sistema respiratório está relacionado aí ao olfato, ou seja, a nossa capacidade de permitir odores, né, e está relacionada aí com o sistema respiratório, tá? E nossa fala também, por onde passa aí o ar, né, na região das cordas vocais, que vai sair o som da nossa voz, tá? Então, vamos verificar aqui o sistema respiratório, tá? Que ele inicia aqui, né, no nariz. Dentro do nariz existe aí a cavidade nasal, tá? Em seguida aí vai passar aqui pela região, né, que eu falo que é a nossa garganta, que é a região onde se encontra aí a faringe, tá? E em seguida a epiglote, ela que é responsável aí é uma válvula, né, que abre e fecha no momento que passa o alimento, né, na hora que ocorre a deglutição, essa válvula, ela vai fechar para que esse alimento, ele não passe aí para o sistema respiratório, tá? Então, em seguida, vai vir aqui a região da laringe, a traqueia, né? A traqueia ela vai se bifurcar, vai formar aí os brônquios e vai continuar se ramificando, vai formar aí os bronquíolos e vai continuar se ramificando, né? E no final das estruturas dos bronquíolos vai se encontrar aí os alvéolos. Nessa imagem mais ampliada, vocês estão observando que ele é ricamente, né, irrigado aí pelos vasos capilares, né, tanto os vasos capilares arteriais quanto o venoso, tá? Então, um é uma captura aí do oxigênio e outro que está levando aí o CO2 para ser liberado, né, ser liberado aí na parte externa. Referente aqui o pulmão, ele é envolvido aqui por uma membrana, que essa membrana é chamada aí de pleura, tá? Existe aí duas membranas, e entre elas existe aí um líquido, tá? Que é o líquido pleural. E logo aqui embaixo, né, é o diafragma, tá? Mas por que falar a respeito? Porque a gente vai focar mais aqui na região dos alvéolos, tá? Então, esses micro-organismos, ele vai passar por toda essa parte aí do sistema, apesar de que tem várias barreiras para que esse parasita não chegue aqui nos alvéolos, né? Então, aqui na cavidade nasal, aqui na parte do nariz, existem os pelos, né? Quando não conseguiu ser barrado esse micro-organismo, ele vai continuar passando aqui pelo sistema respiratório,
Se chegar aqui na região da traqueia, vai ter a produção de muco, né? E para que seja expelido. Mas mesmo assim, se esse parasita ainda continuar, vai chegar aí aos brônquios, bronquíolos, até chegar nos alvéolos. Então, aqui nessa primeira imagem que estou circulando aqui com o apontador, são os alvéolos normais, né? Então, eles estão saudáveis, né? Enquanto que aqui nessa imagem abaixo, né, você já está observando que a presença aí desses micro-organismos dentro dos alvéolos, tá? Então, quando chega lá nos alvéolos, também há uma produção de muco. Em resposta, né, o corpo produz aí o pus e o plasma, que se acumula aí dentro dos alvéolos, prejudicando aí a troca de gases. Por isso que o indivíduo, né, que quando é infectado aí por esses micro-organismos, que causa, manifesta a doença, que é a pneumonia, sente falta de ar, né, devido a este fator da produção, né, para que seja repelido aí esse micro-organismo, tá? Por isso que dá essa dificuldade de respirar. Dependendo também do parasita, ele pode, né, levar aí à internação, principalmente se for bacteriano. Então, quando não é tratada, né, a pneumonia, ela pode evoluir para um quadro mais grave, podendo levar aí à morte do paciente, né, nos casos de pneumonias causadas aí por bactérias, e se for resistente ao antibiótico, tá, é mais difícil de ser curada. A medicina foi a mais usada, difundida no tratamento aí das chamadas pneumonia comunitária, né? Que isso eu já falei na aula anterior, tá? Um momento que eu vou colocar aqui para carregar. Ok, desculpa aí, vamos dar continuidade à nossa aula. Então, a penicilina, ela sempre foi bastante usada. E hoje ela não é tão eficaz porque essas bactérias, né, que causam aí a pneumonia, ela se tornou mais resistente, tá, ao medicamento. Referente aí à pneumonia pleural, não sei se vocês têm conhecimento, né, talvez tenha o conhecimento aí do derrame pleural, né, que é diferente aí da pneumonia pleural, tá? O derrame pleural ou derrame da pleura é o acúmulo anormal de líquido na cavidade pleural, tá? Que é o espaço entre as pleuras, né? Visceral e parietal, que envolve aí o pulmão, tá? E forra internamente as paredes da cavidade torácica. Então, aqui nessa outra imagem, você observa, né, um corte, aonde você verifica aí as duas membranas, que é a membrana, né, parietal e a membrana visceral. Então, entre elas existe aí células, né, que produz esse líquido, tá? E para auxiliar aí no processo de ventilação, ok? Então, a pneumonia pleural, esse parasita, ele vai, né, penetrar nesta região aqui dos pulmões, tá? Então, o derrame pleural, ou água na pleura, é caracterizado aí pelo acúmulo excessivo de líquido no espaço entre a pleura visceral e parietal, tá? O derrame pleural não deve ser confundido aí com a chamada água no pulmão, que refere aí ao edema pulmonar.
condição caracterizada pelo acúmulo de líquido dentro do pulmão e não no espaço entre as pleuras, tá? Então, as infecções como pneumonia, né, pancreatite ou tuberculose, artrite, reumatoide, né, sangramento, lúpus, doenças cardíacas, renais ou hepática, né, como cirrose, são também causadas aí, são causas possíveis aí desta enfermidade, tá? A pneumonia pleural, esse micro-organismo atinge aí essas membranas, tá? E isso se torna mais, eu digo, mais se torna mais difícil, né, de combater esse micro-organismo, tá? Então, o sintoma aí do derrame pleural. Os sintomas do derrame pleural podem variar bastante. As características principais é a questão da falta de ar, mesmo estado de repouso, cansaço ao realizar esforço, dor para respirar, especialmente aí nas inspirações profundas, devido que né, também aí a questão dos alvéolos, né, já estão bem danificados aí com essa presença desse micro-organismo. E em caso mais grave pode ocorrer aí a elevação entre as costelas, né, como se a pele estivesse sendo empurrada para dentro e para fora. O diagnóstico do derrame pleural. O diagnóstico do derrame pleural tem aí como base o exame físico do paciente, a radiografia do tórax e o resultado dos exames de sangue, do líquido pleural, né, que é necessário, tá, para verificar que tipo de micro-organismo atingiu aí essa região da membrana do pulmão, tá? E esse processo de retirada aí desse líquido pleural é chamado aí de toracocentese, tá? Para realizar aí a biópsia. Então, aqui nessa imagem vocês estão observando, né, no paciente a retirada aí desse líquido pleural, né, para verificar quem é esse agente patógeno causando aí esta